Tá, vamos lá. Antes de eu começar o assunto da Sueli, deixa eu explicar o porquê que eu vou entrar nesse assunto. Alguns anos atrás, eu fiz um vídeo que se chama, tá intitulado Sueli Corrente, tá aqui no canal. E na época eu fiz, a ideia do vídeo era contar a minha história, não era contar a história da Sueli, era contar a minha história, e tem uma passagem da Sueli na minha história que na época pra mim foi muito traumática. Resumindo, eu morava ali na Conceição, na frente da igreja. A Double, vocês sabem que é na Barão de Jaguara com a Barão de Itapura com a Aquidabã. Então ali dá umas 4 quadras. Acho que é isso. Tem a praça, que é um pouquinho mais longa, mas acho que dá umas 3, 4 quadras. Isso. Então eu morava na casa da Eloá Meirelles. Morava eu, Eloá, Sidney, pai Walter. Depois foi morar outras pessoas, inclusive dentro das pessoas teve Joyce, teve várias pessoas que moraram lá. E aí a gente era um apartamento, na hora de fazer show, todo mundo descia com a sua bolsinha de show, subia e ia fazer show, lembra? Era assim. Fazia show, voltava. A gente ia em tropa pra lá. Só que às vezes, algumas das meninas, todo mundo que morava na casa fazia show. E todo mundo se entendia gay. Eu, por exemplo, me entendia gay. Muitas vezes alguém ia fazer show no Bubs, no Fama, na The Club. Então, muitas vezes eu subia sozinha pra Double. Eu era uma das apresentadoras da Double, uma época fixa. Luma, a gente quando tá em fase de uma transição, a gente começa, passa um batonzinho, um delineadorzinho, penteia o cabelinho mais assim, mesmo quando você tá meio boyzinho. E eu fazia isso. E eu subia, e vocês sabem que ali, acho que até hoje, na Barão de Jaguara, pra cima ficam as meninas. Tem meninas cis, ali naquela esquina da praça, mas tem meninas trans mais pra cima. Trabalhando na noite. Não sei se ainda estão lá, mas ainda tá. Então, quando a gente passava ali, era natural que os clientes que estavam passando pela Redondeza vissem as pessoas passando. Ali não era o ponto, mas como era caminho para Double, acabava vendo. Era de uma circulação. Era de circulação. Então, não era incomum de algum cara que foi pegar uma menina, olhar pra gente que tá subindo e mexer, cantar e tal. E só que a gente passava batido. Nessa época discriminava-se muito mais a prostituição do que hoje. Numa dessa, um dia, a Laura Vogue me emprestou uma aplique que ela ainda estava pagando para a Sueli, e eu coloquei o aplique, em vez de eu ir pôr o aplique na boate, eu pus o aplique, foi linda e bela, para Double. No meio do caminho, quem me encontra? Sueli. Aí a Sueli falou pra mim assim, do jeitinho dela, eu até imito isso no vídeo, falar, Paula Queen, fazendo vício. Pra quem não sabe, fazendo vício era você entrar no carro, ficar com o boy, não cobrar dinheiro nenhum e vazar. Só que eu não tava fazendo vício, eu tava indo da minha casa pra lá. Até porque na época eu namorava o Alexandre, que era um escroto, enfim. Aí, no grande resumo, contei essa história. Morreu essa história, ficou lá. Na época, a Janaína Lima me chamou a atenção. A Janaína Lima deu um brigão comigo na época. Falou assim, da maneira que você contou, pode parecer transfóbico para a Sueli, porque a Sueli também teve uma história difícil. Ela era uma pessoa difícil, mas ela teve uma história triste também. Eu me senti mal na época e eu fiz um segundo vídeo, contando de uma maneira mais didática, menos brincadeirinha, porque no primeiro tinha umas brincadeirinhas, menos brincadeirinha e contei. Morreu, isso foi em 2018, eu acho, que eu contei essa história. Recentemente, começou a vir esse questionamento de algumas pessoas para mim, porque foi contado essa mesma história como se a pessoa que contou essa história tivesse vivido essa história. Não, essa história é minha. Quem viveu essa história fui eu. Quem conheceu a Sueli do jeito que eu conheci naquela história foi minha. Não era da Luma, não era da Suzy, não era da Maria, era minha. A pessoa pegou a história... E eu me senti um pouco culpada, porque a pessoa está contando a história da Sueli como se a Sueli fosse um monstro. Ela realmente fazia torturas psicológicas em algumas meninas, de ameaçar, de falar coisa. Mas inventaram que ela dava agulha de bezetacil na língua, que ela batia nas meninas com corrente, que todas eram marcadas. Sim, ela teve um processo com a Marina Terra, inclusive, que a gente já falou sobre... Falou que ela matou meninas e falou, inclusive, que foram meninas filhas dela que matou ela. É uma mentira gigantesca. Inclusive, quem reconheceu o corpo da Sueli tá aqui na minha frente.
Eu acho que as pessoas podem contar histórias na internet, mas elas têm que tomar cuidado, principalmente se você é uma mana trans, cuidado, porque você tá sendo transfóbica também, contando mentiras. A Sueli não era uma flor de laranjeira, mas não era esse monstro. Inventou que ela tinha uma máfia das vans, que as vans de São Paulo, e ela matava pessoas, que ela era um terrível, que ela tá queimando no inferno. Gente, pelo amor de Deus, isso é triste, porque ela nem tá aqui pra se defender. Isso é mentira, da mais cabeluda possível. E eu tenho certeza que se a filhinha dela, a Mirella, que mora na Itália, souber desse vídeo, a Mirella pega um avião e baixa na Espanha. Porque a Mirella ama muito a Sueli. Então, enfim. Quer falar um pouquinho da Sueli? Quer falar um pouco da Sueli, por favor? Falo. Eu falo que você tem a outra parte que é mais importante, não seja menos importante. A Sueli, ela teve uma história, né? A Sueli é um ícone da noite de Campinas, né? Porque ela é nossa veneno, quando nossa a gente artista. surge na noite, a Sueli já existia, né? Então ela já existia, que ela vinha naquela história de Chica da Silva, Labá, Alcione, e a Sueli já existia. Então a Sueli, ela construiu toda uma história da vida dela, e se tornar um mito mesmo na noite campineira. Porque ela, de fato, a gente percebia que ela tinha essa ansiedade, essa vontade de ser conhecida, né? De ser a Sueli Scala, né? Então ela fez toda uma história da vida dela. Ela cumpriu, acho que tudo, e conseguiu tudo que ela almejava de verdade, né? Então, quando a gente foi acompanhando aí a aproximação, e ela era muito amiga de Diane, elas eram próximas, eram as meninas que cuidavam das outras meninas na noite. Então, eu acho que foi um processo de, assim, as outras já estavam indo embora e elas foram chegando para criar tudo o que tinha na noite, sabe? Em relação a cuidar das meninas, a ter casas, né? E, enfim, vamos seguindo por aí. E essa história da Sueli foi numa construção que ela desejou muito mesmo. E ela fez muito por isso, né? Porque não vamos dizer que são flores, mas ela foi uma pessoa que, de fato, ela era muito batalhadora pelo que ela queria. E ela foi leal com as meninas dela. Sim, ela era leal com as meninas dela. Ela tinha as meninas da casa dela, então ela tinha um número X de meninas. As meninas eram todas muito bem acompanhadas, assessoradas por ela, lindas. E ela ofertava tudo enquanto que cuidava das meninas, que eu não quero trazer aqui o nome cafetina, mas o que ela proporcionava e cuidava das meninas, e ela ofertava. O que tinha de melhor. As meninas da casa da Sueli eram as aceitavam. mais bonitas. Sim, e elas aceitavam aquilo dentro das condições que a Sueli colocava, e elas aceitavam. É claro que tem as histórias de coisas que aconteciam, que histórias desagradáveis, é claro, mas assim, de dizer que ela, máfia das vans, que ela bezetacil na língua de alguém, matou alguém, não, isso não. Isso a gente pode falar aqui, porque a gente viveu essa parte dessa história. Eu conheci a casa da Sueli, as meninas que moravam lá. Eu, uma época, trabalhei na casa da Sueli também, pra casa da Sueli, na casa da Sueli, inclusive na época que a Miúcha costurava lá. Então, e por incrível que pareça, ela tinha toda aquela postura que eu acho que ela precisava se mostrar forte, porque era de uma proteção que era dela também. Mas eu conheci a Sueli mesmo sendo ela. De dar risada, ela tinha umas falas muito cômicas, ela era sabe? muito engraçada. Ela fazia um drama de alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu fui na casa dela, o marido dela ofereceu um suco, e ela olhou assim, e ela fez toda uma cena, sabe? Eu não me esqueço disso. Na casa dela, ela almoçando com ela, as meninas, a Jaque também tava lá. Foi um dia que a Jaque foi pegar umas roupas, e ela começou do nada, ela tomou um suco que o Rogério ofereceu a ela, que ela chamava de Roger, e ela... aí todo mundo parou, né? E ele, que foi, Sueli? Ai, Rogério, você conseguiu, Rogério. Ele conseguiu o quê? Todo mundo ficou, é agora que eu vou cair. Quer ficar com tudo. E ela tinha essa veia cômica dela, sabe? Tinha. E aí ela fazia um sorrisinho de canto, assim, piscava, assim, e o Rogério já começava meio que rir. Para, Sueli, de graça. Ele quer, gente, olha... me segura. E aí ela já ria, gargalhava, sabe? Ela tinha essa veia cômica também. Porque acho que quando ela abria isso pra alguém perto dela, é porque ela tinha aquela confiança que você tava perto. Um dia eu fui com a Angélica lá, sabe? A Angélica, Sim, na cabeleireira, costureira. A gente foi lá um dia, aí ela pegou e ofereceu biscoito, bolachinha, tudo, refrigerante. Eu fui pegando, né? Aí aí ela pegou e piscou pra Angélica e falou assim, Paula... Dessa vez é gratuito.
Ela tinha muito disso Ela tinha, mas mesmo. era zoeira, ela fazia muito na zoeira. Mas- Então eu me senti um pouco culpada da pessoa pegar um vídeo meu e transformar numa situação horrorosa. A Sueli não era, ela não era uma flor, volta a falar. E ela não podia ser uma flor. Como é que você vai ser travesti na rua, Sim. sendo fofinha, né? Sim, porque na realidade era uma máfia Era toda. uma máfia, era terrível. Os policiais batiam. E digo mais, assim, né? Hoje, com desse outro lado que eu estou, se não tivesse ela, quantas meninas não estariam na calçada? Se não tivesse a Didiane, quantas meninas não teria na calçada? Se não tivesse a casa da Carmen, que era no tempo, né? A gente também tem que pensar. Eu tenho uma história que a Laura me traz, de quando a família vai embora de Campinas e fala que aceitava só o Alexandre, mas não aceitava a Laura. Tipo assim, quero você mais como um homem, não quero você como trans. E com 12 anos, a Sueli levou ela, acolheu ela. E a história da van, ela realmente tinha uma van. Mas a van, porque tinha várias cidades que as meninas dela trabalhavam. E quando as meninas dela chegavam, quem trabalhou, trabalhou, quem não trabalhou, não trabalhava. Porque as meninas vinham uma boneca. Belíssimas. Impecável. Porque ela não deixava as meninas sair de lá se não tivesse da Maricona bater o holofote e falar, vou pôr pra dentro, porque as meninas eram lindas. Elas iam com roupa de entrega de Oscar. Não, trabalhar, lindas, impecáveis. Todas elas num topete de um lado só, que era o penteado que ela arrumava. Mulher podia chover, mas o topete impecável. Não saía. Inclusive, Nem a finada Beyoncé. Jaqueline Fiorucci morreu carregando esse topete. Foi. Então assim, é isso, né? Eu acho que as pessoas acabam trazendo uma situação, expondo uma situação que não é verdadeira. É como eu disse, não era uma flor. Mas também, se ela não tivesse um punho... É igual você, se você não tiver punho, se mas tiver um punho, vira bagunça. Como dá conta? Só que assim, as meninas dela não eram zoadas na rua, entendeu? Sempre lindas. Resolvia situações entre as monas, porque elas faziam isso, né? Tipo, atraque, essas coisas, quando tinha. Elas mesmas se conversavam. E aí tinha a multa. A multa era pra quê? Pra poder Pra não ter briga. Pra poder a gente se respeitar, né? Porque tem isso, né? Porque tinha muito confronto. Aí você é bonito. O cabelo. Quantas brigas tinha atraque por causa de cabelo? Não jogava o cabelo na cara. Que é coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa respeitar a Mona, que tem o cabelo curto, se você tem um cabelo longo. E ambos buscaram respeito. Então você tem que ter um punho. A questão da diária, a questão da alimentação, as questões das coisas, como é que ela mantinha aquilo lá? Pra poder manter uma casa. Hoje eu tenho uma casa que tem um padrinho que banca. E se eu não tivesse, eu não ia ter condições de pagar um aluguel para poder ter uma casa. Então, é nesse contexto. E aí, eu acho que é isso, ela teve o glamour, ela teve o brilho, as meninas dela, hoje, quando eu falo muito porque a Laura, eu já conversei muito sobre isso com a Laura, porque a Laura morou com ela, e a Laura teve na casa, então a Laura me trazia muitos relatos, e a Laura nunca me trouxe esses relatos, assim, de agressões, essas coisas todas, né? Sempre a Laura me fala de um cuidado que ela tinha com ela, tipo, quem criou a Laura foi ela, né? E aí, é triste porque também ela foi se perdendo, né? Ela foi se perdendo ao ponto de chegar a morar na rua, né? E quando Isso foi por causa de drogas. Ela começou, né, infelizmente, na noite, as meninas ficam vulneráveis a essas questões por conta da finança, de repente sai com a maricona tá em uso, ou muitas vezes poniendo o carro não é nem pro sexo, é pra questão de uma companhia de uso, as meninas acabam entrando nessa problemática do uso e acaba virando abusivo, que foi o caso dela, ela entrou numa dependência de álcool, do álcool se passa para o crack, e aí que ela vai se perdendo tudo, né? A gente não pode esquecer que foi um brilho, ó, a Sueli. A Sueli, ela casou. Amor, ela casou em rede nacional. Na maior boate LGBT da América Latina. América Latina. Pelo SBT. Pelo SBT. Lotado, então assim. E eu reconheci o corpo dela, né? Foi você que foi lá ver. Fui eu que recebi a notificação que tinha um corpo de uma travesti dentro do ML dos Amarais e que precisava de alguém que me reconhecesse. Eu, com muito medo, não sabia que reação, quem que eu ia encontrar. E aí a coordenação, que naquele momento do Centro de Referência DST-AIDS, que é onde eu trabalhava, que foi o primeiro emprego meu enquanto trans,
me apoiou e foi comigo, que foi a Cláudia Barros, que é minha testemunha de quem me conduziu a chegar até lá. E aí, quando eu chego... engraçado que uma semana antes, porque chegou um tempo com essa questão dela estar em situação de rua, e ela sabia que eu estava naquele serviço, então ela chegava, ai, Suzy, tô com fome, mulher. Aí ela dava um jeitinho de pegava um lanche e dava pra ela. Então ela sempre estava ali. Trouxe ela, inclusive nessa cidade que estamos aqui hoje, no desfile do carnaval, fui convidada a montar uma ala de trans. E eu trouxe ela, Madonna, que eram as filhas dela. A gente saímos num bloco de carnaval aqui em Paulínia. Eu lembro disso. Então, e aí teve uma semana que ela me traz e diz que estava sendo ameaçada de morte. Que ela estava com medo e que ela estava dormindo camuflada. Tipo, ela tirava pro comã, ela colocava touca, porque a gente sabe, ela gostava de mega hair finíssimo, e chegou um picomã, ela tinha coleções, né? E ela começou a dormir camuflada, com medo de algo. E aí, nesse dia que eu recebo essa notificação, aí eu entro no ML e reconheço o corpo dela. Eu tomei um choque, aí eu pergunto o que tinha acontecido e ela tinha sido assassinada marretada na cabeça, né? E pra deixar claro, não foi quem foi, não foi filhinhas dela. Não foi filhas dela. Porque essa pessoa faz um vídeo falando que foi filhas dela. Não foi filhas dela que matou ela. Mesmo porque ela já não tinha mais nenhuma das filhas dela. Ela não tinha mais nenhuma das filhas. A única pessoa que estava grudada o tempo todo com ela, porque nunca desvinculou dela, era a Laura. A Laura sempre estava com ela. A Laura às vezes saía para esse lugar onde a gente fala que a gente resgata muitas das vezes. Sim. E muitas das vezes encontrava com ela, as duas em ambos em situação de rua, que até isso a Laura acompanhou ela. Em situação de rua. A Laura acompanhou ela em situação de rua. Eu lembro da Laura me contar de quando ia receber o benefício dela, que ela se jogava no chão do banco quando via as notas cair. E aí, quem assassinou ela foi um dos moradores de rua, que não sei por qual motivos, e aí não me cabe. Mas não foi filhas dela que assassinou ela. Isso eu posso dizer porque eu lembro quando ela me disse que tinha um ocó que estava ameaçando ela, mas também não me trouxe nome de pessoas. A decadência dela foi de uma maneira assim muito, muito ruim. Porque a Sueli, ela foi de um patamar de glamour muito alto, né? Europa, tudo. Eu brinco que ela era a nossa Kim Kardashian. Sim, ela volta e tem todo esse glamour. Eu acho que a questão da decadência acontece quando as coisas começam a mudar em relação às outras cafetinhas que chegam na cidade, que vão chegando, que as meninas que já moravam com ela há muito tempo começam a perceber que tinham outras coisas para saírem de Campinas para São Paulo, se colunham com outras pessoas de São Paulo mais fortes em relação a Sueli, e aí começa essa decadência. Então houve uma debandada de muitas meninas que fugiram mesmo e foram embora, porque ela tinha de 10 a 12 meninas na casa dela. Então a decadência começou por aí. Depois o marido que adoece, né? Que ela cuida tudo e ele se vai primeiro que ela. E essa decadência se deu por isso. Ela começa a perder essa posição. Inclusive a posição e o respeito. Porque aí começam a aparecer na noite. A Sueli, fulana de tal, fez isso pra Sueli. Então as pessoas já vão acontecendo. E aquela imagem que as pessoas tinham dela, de uma pessoa muito maldosa, as pessoas começam a afrontar ela, né? Ela já não tinha mais alguém que a protegia. Ela não tinha mais a questão do marido pra ajudar. Então ela vai meio que perdendo as forças por aí. E aí começa essa decadência. Inclusive nessa semana que ela foi assassinada, eu também a encontrei no CR, porque era muito comum a gente estar no centro de referência, indo buscar insumos ou acompanhar algumas pessoas. E ela me vê, ela, Luma, tudo bem, e me pede R$2, eu dou 5. Aí ela fala assim, nossa, Luma, eu já te pedi um tudo, você saiu da minha vida, eu tô aqui te pedindo R$2 e você me deu 5. Eu falei, não, mulher, pega os 5, é isso. É porque a gente, e quando a gente olha aquela pessoa que ela teve de um tudo, que de repente ela tá ali, meio que se humilhando pra você em alguma coisa, mas não foi essa posição que eu tive no momento. Entendi. Foi de ajudar e olhar, poxa vida, né? Olha isso, como a vida é, né? Ao mesmo tempo que você tá lá, você pode estar aqui amanhã. E aí logo depois acontece essa situação, porque eu vi o quanto ela tava vulnerável, o quanto ela tava sofrida, e o quanto ela tava assim,
era bem ruim de você ver. Mas essas questões das pessoas que quando usam isso, né, vai dentro de um vídeo que você faz uma postagem e fala coisas que não existiram, eu acho que a gente tem que falar a verdade. É por isso que eu quis trazer isso. E eu acho, assim, tem filhas delas ainda com vida que conviveu, que eu acho que poderia também trazer um pouco. Porque, por mais que seja, ela acolheu e protegeu muitas meninas. Muitas. Eu posso dizer que até a minha situação de subir pra double feminina e isso que ela fez foi um ato de proteção para as filhas dela. Porque eu não estava fazendo vício, mas poderia estar. E poderia realmente estar tirando. E isso era normal, viu? Porque nós batalhamos da noite na esquina e... Tinha as viciosas sim. E se chegava. Ali era um percurso, né? Ou a gente fechava os olhos e deixava as bonitinhas passar, ou realmente, aí bonita, o que você tá fazendo aqui? Por quê? Porque lá as vem as meninas poltergeist. precisavam pagar diária. Né? A gente pagava diárias, né? A gente tinha que Você foi filhinha de alguém? Eu fui filha da Joana Teta, né? Sou filhas dela, né? Não posso dizer que fui. Porque não morei na casa, mas ela me protegia na rua pra mim poder descer, né? Porque era isso. Tinha que ter referenciado com algumas delas, né? Até por conta desse passe mesmo, né? De saber que tem alguém por trás que está cuidando de você. Só que ela era muito bacana. Ela nunca me cobrou um dinheiro assim, né? Então, ela ia... Inclusive, a gente tem uma amizade e ela me chama de filha toda vez que me vê. Toda vez que ela me ai, filhinha. E eu também tenho respeito e digo, foi duas mães. Foi ela e Janaína. A Joana Teta é trans? Trans. Joana Teta, seus 66 anos. Olha, seria um papo aqui. Ai, chama ela. Chama, você vai adorar. Joana Teta tem muita história. Joana, podcast... Pode chamar, vamos combinar. Gente, vou aproveitar as perguntinhas antes que a gente vá pro final. Como era o convívio real com a Sueli? Vivenciaram algum episódio marcante com ela? Eu teve esse episódio que eu contei, alguém tem um episódio marcante, assim? O episódio marcante que eu tive com ela foi quando foi a questão, né, desse bloco que eu a convidei e ela ficou muito feliz. Ela já estava bem debilitada psicologicamente, porque é isso, o Rogério acamado, né? Tava acamado, e aí ela se dedicava um pouco mais do cuidado com ele. E um dos episódios foi quando a gente fomos convidados a montar numa parada pelo CR, algumas personagens que, inclusive, toda vez que eu vejo essa foto, eu lembro dela nesse dia, né? Então ela estava muito próxima de evento. Onde tinha evento, ela falava: ai, mulher, me põe lá, não faz a boba.